Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês aqui os palpites dessa quinta-feira, dia 17/7, beleza? 4 joguinhos apenas, videozinho bem rápido, mas muito importante, porque tem muita coisa pra gente conversar. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e vambora. O primeiro jogo que a gente tem aqui é o joguinho da Sul-Americana da Universidade do Chile contra o Guarani, tá? Eu achei muito interessante esse jogo. A gente tem uma Universidade do Chile que desceu da Libertadores como terceira colocação e um Guarani que ficou na segunda colocação na Sul-Americana. Fez uma boa Sul-Americana, fez 2 bons jogos contra o Independente da Argentina e ficou aqui com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, beleza? Marcou 9 gols e sofreu 12. Não é uma equipe ruim, tá? É uma equipe até forte do Paraguai. A gente vê aqui um histórico não tão bom, tá? Algumas vitórias, algumas derrotas. Pela Sul-Americana vem de uma derrotazinha por 1-0 aqui pro Independente, empatou com o Nacional de Potosí fora de casa também por 2-2. É uma equipe que joga melhor dentro de casa, inclusive vai decidir dentro de casa, ou seja, não tem por que se expor nesse jogo, tá? Jogando ali no Chile contra uma equipe muito forte da Universidade do Chile, uma equipe muito boa, né, caiu no grupo do Botafogo, é um jogo complicado, é um jogo que o Guarani tem que jogar um pouco mais recuado, né, e segurar esse placar pro jogo da volta, e acredito que é isso que vai acontecer. Não vejo o Guarani se expondo tanto, beleza? Eu acho que é um jogo de muita pressão da Universidade do Chile. Vem numa sequência legal, venceu aqui contra o Colo-Colo, que também é uma equipe muito forte do Chile, venceu contra a União Espanhola, venceu aqui o Iquique, beleza? Pela Libertadores a gente tem a derrota aqui pro Botafogo por 1-0. Então, cara, é uma equipe muito mais competente e com um elenco muito melhor, na minha opinião, e com muito mais camisa, mais história do que o Guarani. Vitória eu acho arriscado, mas eu gosto bastante de pegar um empate anula a favor da Universidade do Chile. Então, eu acredito que dentro de casa é sim capaz de fazer o seu resultado e no caso do Guarani é não tomar tanto, tá? Para conseguir reverter no jogo de volta, mas eu acho que no máximo um empatezinho aqui é o que o Guarani vai conseguir arrancar. Eu acho que a Universidade do Chile é bem favorita, tá? É isso, eu também gosto de trabalhar 2 escanteios e meio a favor da Universidade do Chile no primeiro tempo, tá? Então, 3 escanteios no primeiro tempo, eu acho que vai ser uma pressão muito forte dessa equipe, beleza? A gente tem também o jogo do Fluminense contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense não jogou ainda pós-mundial, né, mas fez um bom mundial. A gente tem um mundial aqui do Fluminense empatando com o Borussia Dortmund, mas impondo muita pressão e poderia ter conseguido a vitória, tá? 4-2 em cima do Ulsan. 0-0 com a Melody, 2-0 na Inter, 2-1 no Al Hilal e perdeu pro Chelsea de 2-0. Uma defesa muito boa do Fluminense nesse Mundial. Realmente pegou a equipe do Chelsea que, pô, o campeão, né, do Super Mundial, é uma equipe muito melhor e não deu chances pro Fluminense. Mas fez um bom Mundial a equipe do Flu e antes do Mundial vinha de um 2-0 contra o Inter, venceu o Once Caldas pela Sul-Americana, venceu o Vasco e tinha vencido também na Copa do Brasil o Aparecidense. Então, pô, sequência muito legal, tá? Vinham de 9 jogos pelo menos de vencibilidade, não sei se tem mais, e perdeu agora pro Chelsea. Outra coisa, o histórico do Cruzeiro e Fluminense lá, normalmente é mais favorável ao Fluminense, tá? A gente pode ver isso daqui, olha, 1-0, 1-0, 2-1 e 4-1. E 1-1 aqui, tá? Então, assim, o histórico é bem favorável à equipe do Fluminense, tem um elenco muito bom, o John Ares não foi vendido, então ainda vai contar com ele, só que pega um Cruzeiro que tá avassalador, tá? O Cruzeiro que vem numa invencibilidade muito forte em jogos oficiais. Tem a derrota aqui pro Defensa e Justiça, mas foi um amistoso. Então já voltou metendo simplesmente 4-1 na equipe do Grêmio, tá? Antes da parada venceu Palmeiras e Flamengo. Então é uma equipe que vem com uma invencibilidade muito forte, é uma equipe muito capacitada, uma equipe muito boa, tá? Tá jogando muita bola e tá aqui na segunda colocação, bem parelho ao Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos e o Fluminense aqui com 20 pontos. Então, cara, é o seguinte, o que eu vejo nesse jogo? A defesa do Cruzeiro é uma defesa muito forte, a defesa do Fluminense também é uma defesa muito forte, beleza? Eu acho que é um jogo extremamente estudado, um jogo bem truncado e que as equipes não vão se expor tanto. Então eu gosto de trabalhar uma linha muito interessante que é, meio de tudo, menos de 3,5 gols. Não acredito que esse jogo vai ser tão over. Então, menos de 3,5 gols, a gente tem um mod legal de 1,20. E junto desse menos de 3,5 gols, eu gosto de trabalhar o Cruzeiro ou o empate, tá? A dupla chance Cruzeiro. Mas como a odd tá muito alta, a gente pode trabalhar o handicap mais 1,5 do Cruzeiro, handicap mais 2 do Cruzeiro, junto com esse menos de 3,5 gols, dá uma duplinha de odd de 1,50 a 1,60 muito boa, tá? Eu acho que o Cruzeiro não perde por 2 gols aqui, eu acho que no máximo ele empata esse jogo e eu vejo muito valor nessa operação, tá? Ou então, se tiver odd até um gol do Cruzeiro, eu acho bacana, beleza? Mas a zaga do Flu é uma zaga boa. Eu acho que esse joguinho aqui é aquele joguinho de 0-0, 1-0 para uma das equipes, tá? Talvez 1-1, um jogo bem truncado, bem amarrado mesmo. Operário e CRB, bora lá. Na Série B, a gente tem
o CRB aqui com 21 pontos, 15 gols marcados, 15 gols sofridos em 16 jogos. E o Operário aqui com 17 gols marcados, 19 gols sofridos em 18 jogos, tá? Os últimos jogos das equipes aqui do CRB vem numa sequência de simplesmente 4 derrotas seguidas, tá? Pra Ferroviária, pro América, pro Atlético Goianiense e pro Curitiba. Pô, todas as equipes aqui bem fortes, só o Ferroviária que não é tanto. Venceu o Goiás, baita vitória, tá? Perdeu pro Avaí, venceu o Remo, perdeu pro Botafogo aqui e empatou com o Santos pela Copa do Brasil. E, inclusive, conseguiu a classificação pra cima do Santos, né? Vai jogar contra o Cruzeiro. O Operário, também, numa fase bem terrível, cara, que é isso. Empatou com o Vila, perdeu pra Chape, perdeu pro Volta Redonda. Então, pô, duas equipes também bem fracas, bem inferiores aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu ver os últimos jogos do CRB. Ó, perdeu pro Curitiba, perdeu pro Goianiense, mas deixou um gol. Perdeu pro América, mas deixou um gol. Não marcou contra a Ferroviária. Cadê? Eu quero só fora, na verdade. Então, ó, 4 derrotas seguidas, tá? Marcou contra o Botafogo e marcou contra o Atlético Goianiense. Não conseguiu marcar com a Ferroviária e nem contra o Avaí. O Operário em casa tomou gol pro Atlético Paranaense e pra Chape. Mas também tem um históricozinho até legal em casa. Tá, seguinte, eu gosto aqui de puxar um handicapzinho mais 2 pro CRB, tá? Pra ele não perder ele por 3 gols de diferença, perdeu por 2 gols, anula, perdeu só por 1 gol, é green. Porque tem uma odd bem alta, a gente consegue trabalhar esse handicap, beleza? Agora, Remo e Novo Horizontino, pra mim, é um joguinho de gols, tá? O Remo tá aqui na quinta colocação, 18 gols marcados, 14 gols sofridos, 16 jogos, uma média de 2 gols por jogo, e o Novo Horizontino aqui com 30 pontos buscando essa liderança, tá? E o Remo, obviamente, buscando essa vaga do G4 aqui, do Cuiabá, beleza? Os últimos jogos aqui do Novo Horizontino, a gente tem um 3-1, tá? A gente tem 1-1, 2-0, 3-0, a gente tem alguns jogos bem over, alguns under também, e o Remo, pô, 10 empates, não, na verdade tá errado. Ó, empate, venceu o Atlético, perdeu pro Paysandu, Atlético Paranaense 2-1, 2-1, 2-0. Eu gosto do over 1,5 nesse jogo, tá? Eu acho que é um jogo bem aberto, um jogo bom, a gente pode trabalhar esse over 1,5 a 1,57. Combinado? É isso, esses 4 jogos, tá? Então, Universidade do Chile, a gente pode puxar esse empate anula, dupla chance, escanteios ali no primeiro tempo, eu acho que é favorito. Fluminense Cruzeiro, eu puxaria um pouco essa vantagem pro lado do Cruzeiro. Escanteios também eu gosto bastante, o Cruzeiro é uma equipe muito over cantos, o Fluminense também, talvez pegar uma linha de escanteios ali no primeiro tempo, e eu gosto bastante desse over, tá? Menos de 3,5 safe, menos de 2,5 aqui pra quem quiser arriscar um pouquinho, pegar uma odd única, porque pra mim esse jogo vai ser mais travado. Operário e CRB, vantagem a favor do CRB, tá? Ou também o dupla chance ali pro Operário eu acho bom, só não pegaria a vitória. E Remo e Novo Horizontino ou 1,5 gols. E quem quiser aquela fezinha, esse ambas marcam me chama muita atenção. Beleza? Então é isso, turma. Aí que seja uma quinta-feira muito abençoada. Nosso link do nosso grupo tá na descrição. Beleza? Vou deixar o bilhetinho pronto no final do vídeo. Tamo junto. Até amanhã. Valeu!